Você já teve a sensação de que mesmo quando tudo parece estar bem, ainda falta alguma coisa? Que por mais que conquiste, ainda sente um vazio? Se isso acontece com você, fique comigo, porque o que vou te contar agora não é o que normalmente te dizem. Existe uma explicação clara, menos e surpreendente para isso. E não tem nada a ver com sorte ou fracasso. É mais profundo. A maioria das pessoas vive com um desconforto interno constante, sem entender o motivo. Só que entender por que isso acontece pode ser o primeiro passo para mudar. E o tempo que você leva para compreender isso define o tempo que você vai continuar preso nessa insatisfação sem sentido. Eu sou alguém que dedicou anos a estudar o comportamento humano e a linguagem. E neste vídeo vou te mostrar as 10 razões mais absurdas e comuns que fazem você se sentir insatisfeito, mesmo quando não há motivo algum. Preste atenção, porque algumas dessas razões podem estar operando dentro de você agora. Sem que o perceba. E reconhecer isso pode mudar o rumo da sua vida. Diva. A primeira razão sem sentido para essa insatisfação constante é o hábito de comparar tudo o tempo todo. O cérebro humano tem um funcionamento curioso. Ele precisa de parâmetros. Quando você vê alguém com algo que gostaria de ter, seu cérebro interpreta isso como se estivesse te faltando. E aí começa uma corrida sem fim. O problema é que hoje, com redes sociais e vitrines de vidas idealizadas, esse mecanismo se tornou uma armadilha. Cada vez que você olha a vida do outro, seu cérebro ativa a sensação de que está perdendo. Mas, na verdade, você nem sabe o contexto daquilo. A comparação é natural até certo ponto, mas quando vira compulsão, ela distorce sua percepção da própria vida. Você deixa de ver o que tem e só enxerga o que acha que está perdendo. Isso gera uma ansiedade constante, um sentimento de insuficiência que não se resolve com conquistas reais, porque o parâmetro sempre muda. Sempre haverá alguém com mais, ou pelo menos aparentando ter mais. Enquanto você estiver nesse jogo, estará sempre em segundo lugar, mesmo quando estiver vencendo. A segunda razão é viver no modo automático, onde os dias se repetem como cópias uns dos outros. Muitas vezes, não estamos insatisfeitos porque falta algo extraordinário. Estamos insatisfeitos porque deixamos de perceber o valor do comum. Quando tudo vira rotina, o cérebro se acostuma e deixa de reagir com emoção. O café da manhã com a pessoa que você ama, o trajeto de sempre, o trabalho que garante sua renda, menos, tudo perde cor. O problema é que essa neutralidade emocional não é neutra de verdade. Ela se transforma em uma sensação de que algo está errado, mesmo quando está tudo estável. E aí começa a busca por estímulos que quebrem a monotonia. Mas isso não resolve, porque o que falta não é novidade, é presença. A atenção plena nas pequenas coisas é o que devolve sentido à rotina. Viver com consciência exige esforço, mas é o único jeito de sentir que você realmente está vivendo, e não apenas passando pelos dias. Sem isso, a insatisfação vai te visitar até nos melhores momentos. A terceira razão sem sentido é acreditar que você deveria estar em outro lugar, com outra vida, em outra realidade. Essa ideia nasce do excesso de expectativas que criamos e alimentamos, muitas vezes sem perceber. Existe um mito moderno de que a felicidade está sempre alguns passos à frente. A consequência disso é que você se sente atrasado, como se tivesse perdido o timing da sua vida. E essa sensação mina qualquer satisfação que poderia vir do presente. A verdade é que não existe um ponto exato onde tudo se encaixa. A vida é feita de ajustes constantes. Idealizar um futuro onde tudo será perfeito só cria um buraco entre quem você é hoje e quem acha que deveria ser. Esse buraco é preenchido com frustração
autocrítica e desânimo. E o pior, muitas vezes, você nem sabe se aquele ideal é realmente seu ou se foi plantado por alguém, por uma propaganda ou por uma comparação antiga, enquanto você se vê como alguém aquém do que deveria ser. Vai carregar um desconforto que não nasce da realidade, mas da ilação. A quarta razão é esperar que as emoções façam sentido o tempo todo. A mente humana é complexa e as emoções nem sempre seguem lógica. Há dias em que você acorda sem motivo aparente, sentindo-se para baixo, e tudo bem. Mas o problema é que quando isso acontece, muitas pessoas entram em pânico. Elas pensam, se estou me sentindo assim, algo está errado, e começam uma busca desesperada por explicações. Essa tentativa de racionalizar tudo cria uma pressão que agrava o mal-estar. O fato é que nem toda emoção precisa ser justificada. Às vezes você só precisa deixar passar como uma nuvem. Mas quando você luta contra o que sente, acaba transformando um incômodo passageiro em uma crise de insatisfação profunda. Aceitar a oscilação emocional como parte da experiência humana é essencial. O desconforto é parte do pacote. O desejo de se sentir bem o tempo inteiro é uma armadilha. E quanto mais você tenta forçar a felicidade, mais ela escapa. Paradoxalmente, é quando você permite sentir tudo o que ela parece. A quinta razão sem sentido é associar valor pessoal ao desempenho. Desde cedo, somos ensinados a nos medir por resultados, notas, metas, prêmios, reconhecimento. E isso se transfere para a vida adulta. A pessoa começa a achar que só tem valor quando está produzindo, alcançando, superando. Quando o ritmo desacelera, surge o vazio. O descanso é visto como fraqueza, o lazer como perda de tempo. Essa mentalidade transforma a vida em uma maratona sem linha de chegada. E a insatisfação se torna crônica. Porque mesmo que você alcance o que quer, a sensação de merecimento se dissolve rápido. Logo vem a próxima cobrança. Isso gera exaustão emocional e uma desconexão profunda com o próprio valor. É preciso entender que o seu valor não depende de performance. Ele está em quem você é, não no que você entrega. Quando essa base muda, a relação com a vida muda. Você passa a se sentir digno mesmo nos dias em que não rende. E isso é libertador. A sexta razão é a crença inconsciente de que a felicidade precisa ser conquistada. Essa ideia está enraizada em quase todas as culturas, de que você precisa fazer, conquistar, lutar e sofrer para merecer ser feliz. Isso coloca a felicidade num lugar distante, como se fosse um troféu. Só que a realidade emocional não funciona assim. Você pode estar com tudo em ordem e ainda assim se sentir mal, porque aprendeu que precisa ter motivo para se sentir bem. Essa exigência cria uma barreira invisível. Você começa a sabotar os momentos bons, questionando se realmente os merece. E isso gera um conflito interno constante. A verdade é que o bem-estar pode surgir sem razão. Ele não precisa de justificativa. Você pode se permitir sentir-se leve só porque sim. Quando você entende isso, a insatisfação perde força, porque ela deixa de ter poder sobre você. A felicidade, ao contrário do que dizem, não precisa ser merecida. Ela só precisa ser vivida. A sétima razão sem sentido é a ilusão de controle total. Muitas pessoas acreditam, mesmo que não digam em voz alta, que deveriam conseguir prever, planejar e controlar tudo. Quando algo foge do plano, elas entram em crise. Sentem que fracassaram. Mas a verdade é que a vida é cheia de variáveis imprevisíveis. Tentar controlar tudo é como lutar contra o vento. E o esforço de manter o controle o tempo todo gera tensão constante. Isso consome energia e rouba a leveza. A insatisfação nasce do conflito entre o que você espera e o que a vida entrega. E quanto maior a expectativa de controle,
maior o choque com a realidade. Aceitar que nem tudo está nas suas mãos não é fraqueza, é maturidade. A serenidade não vem de ter domínio total, mas de saber navegar mesmo quando as ondas são inesperadas. E isso muda tudo, porque reduz a frustração e abre espaço para lidar melhor com o que vem. A oitava razão é a dependência da validação externa. Desde crianças, aprendemos que ser elogiado é bom, que agradar é o caminho certo. Mas quando isso se torna o eixo da autoestima, o problema começa. A pessoa vive em função do olhar do outro. Se é aprovada, se sente bem. Se é criticada ou ignorada, desmorona. Isso cria uma relação frágil consigo mesma. A opinião dos outros ganha um peso desproporcional. E a insatisfação aparece sempre que não há reconhecimento imediato. O mais grave é que isso leva à perda de identidade. A pessoa começa a se moldar para agradar, até esquecer quem realmente é. Romper com essa lógica exige coragem. É preciso reaprender a se valorizar a partir de critérios internos. Quando você se valida por si, a instabilidade emocional diminui e você para de depender do mundo para se sentir inteiro. Isso não só reduz a insatisfação, como aumenta a sua liberdade. A nona razão sem sentido é esperar que a vida tenha sempre uma resposta clara. Há momentos em que as coisas simplesmente não fazem sentido. E tudo bem. A mente humana foi feita para buscar sentido, mas nem tudo tem uma explicação rápida. Quando você exige que tudo tenha lógica, você entra num ciclo de frustração, porque há dores que não se explicam, perdas que não se justificam e fases que são apenas isso. Fases. A sabedoria está em tolerar o não saber. Quando você aceita que algumas perguntas ficarão sem resposta por um tempo, você encontra paz. Porque o desespero por entender tudo é que causa o sofrimento. Não é o problema em si, mas a ansiedade por resolver. Aprender a viver com perguntas abertas é um dos maiores sinais de maturidade emocional e também um dos caminhos mais eficazes para diminuir a insatisfação que parece sem motivo. A 10ª e última razão sem sentido para essa insatisfação crônica é a desconexão consigo mesmo. Em um mundo tão barulhento, é fácil perder o contato com o que você sente de verdade. As vozes externas gritam, as notificações não param e você vai se afastando de si sem perceber. Quando isso acontece, a vida vira um roteiro onde você é só o ator, mas não o autor. E essa ausência de si gera um desconforto profundo. A insatisfação vem da falta de alinhamento entre o que você faz e o que você é. Reconectar-se exige silêncio, pausa, escuta interna. Não é místico, é biológico. O cérebro precisa de momentos de introspecção para organizar sentimentos. Quando você se ouve, mesmo que não mude nada por fora, algo muda por dentro. E esse algo é o que dá sentido aos dias. A reconexão consigo mesmo é o antídoto mais poderoso contra a insatisfação que parece não ter nome. E o melhor, ela está ao seu alcance agora. Se alguma dessas razões tocou você, é porque há algo aí dentro pedindo atenção. A boa notícia é que reconhecer já é o primeiro passo para transformar. E se você quiser continuar nessa jornada de autocompreensão, o próximo vídeo vai te mostrar como silenciar a autocrítica destrutiva que te paralisa. Não é autoajuda vazia, é neurociência aplicada de forma simples e prática. Então se inscreva agora e ative as notificações para não perder. Você não precisa viver em guerra com você mesmo. Existe outro jeito e ele começa com uma escolha.